outro. Agora, Luiz, falando de fundo de tijolo, tem muita gente agora falando que tem muito fundo barato, são fundos bons. Quais são 3 fundos de tijolo que você gosta bastante e por quê? Pode citar mais, se quiser também. Eu vou até pegar uma colinha aqui que eu elenquei. Se quiser citar 4, eu elenquei 5. alguns fundos, junto com o time de análise lá da TRX. HGRU. Adoro, ótimo A gente fundo. gosta muito do fundo, é uma inspiração para o TRXF. Eu acho que é o que tem mais ativos no Brasil, não é não? Talvez HGRU? seja com as lojas pernambucanas, Isso que eu ia né, que eles perguntar, não tem compraram. perigo de repente, porque a maioria dos ativos é lojas pernambucanas, né? Não, ele tem tem muito outros mercados, Carrefour, que originalmente era o Walmart, aí depois virou Big e hoje é Carrefour, né? E você acha que é perigoso? Muita gente me pergunta isso, porque é varejo e é uma loja específica. E se amanhã sai do fundo? Então, acho que o segredo Mas de são qualquer 80 fundo... ativos, eu acho. que o segredo de qualquer fundo de tijolo é comprar bem o tijolo. Sim. Se você comprou no preço certo, o valor do aluguel tá certo, o inquilino vem, o inquilino vai, né? Então... O prédio tá ali, né, O Luiz? imóvel tá lá. Saiu a Pernambucanas, amanhã entra, sei lá... Eu ia falar lojas americanas, mas... entra a Magazine Luiza, pronto. Sim, exato. E cobriu um aluguel pelo outro, né? E aí o cara tem 80 ativos, 3 lojas ficaram desocupadas. Ele sente pouco na vacância, né, Luiz? Sim. Então Mas legal. sim, mas eu acho que é uma questão a se avaliar e um dos pontos que a pessoa tem que analisar para investir é a concentração, né? Mas a concentração nem sempre se resolve no fundo, se resolve na carteira. Então, esse fundo é mais concentrado, tá bom, então ele vai representar menos na minha carteira. Em vez de representar 20%, ele vai representar 5%. Uhum. Então, você compõe a carteira. Então, falando dos fundos de tijolo que a gente lá na TRX gosta mais, o HGRU é um deles, o TRXF, embora seja gestão nossa, ele está entre os top pelas nossas análises quantitativas e qualitativas, da mesma forma que a gente faz os outros. HGLG é um queridinho do mercado, talvez Excelente. o melhor fundo. Tenho todos, até agora que você falou, tenho todos. Eu também sou fã deles. A gente gosta muito do XPLG, Tenho também. gostamos muito do XPMOL e do KNRI. Do O Kinea KNRI é Imobiliário. fantástico Eu também. acho que Quineia, que também é um grupo... esses 6 fundos, na nossa visão, são os 6 melhores fundos de tijolo que tem hoje no mercado. Tenho todos também, gosto muito. O KNRI também, acho que é muito, assim, bem diversificado, tem bastante solidez, é gerenciado por um grupo grande que é ligado ao Grupo Itaú. Eu tenho todos esses, acho que você também, né, Carol? Tenho todos, praticamente. Só não tenho... Agora eu vou conhecer o TX, mas assim, tenho todos e são todos... E tem, inclusive, fundo que tá barato, né? Sim. Nessa lista que tá descontado. Não, então, quer quase dizer, todos. O HGLG geralmente tá sempre um o pouquinho HGLG acima, né? O mais HG é um difícil. pouquinho acima de 1 ali. Os Pela mas- Credit qualidade Suisse, também. eles têm uma marca muito forte, né? É. Então, difícil cair abaixo do patrimonial. XPLG eu acho que tá barato. E é um Tá, baita tá. fundo de galpão, sim, né? Sim. Tá descontado. Tem que analisar qual que é o valor hoje que está no mercado versus o valor patrimonial. Mas lembrando que a avaliação patrimonial também é um pouco relativa, porque você faz uma avaliação por ano e é difícil capturar plenamente a oscilação de preço do imóvel. Então, essa análise valor de mercado versus valor patrimonial é um parâmetro, é algo a ser visto, mas também não pode ser determinante. Nada pode ser analisado isoladamente. Vou ver o preço sobre o valor patrimonial, vou ver o dividend yield. Se você olhar só um parâmetro, a chance de você errar é grande. Então tem que trazer uma série de elementos para avaliar. Uma dúvida que eu tenho, Lu, a gente falando sobre valor patrimonial. Cada fundo imobiliário é responsável em fazer a avaliação patrimonial? Ou existe uma empresa, existe uma auditoria em cima disso? Como é que funciona? O padrão de mercado é contratar uma empresa terceirizada. Tá. Então você contrata um terceiro que faz um laudo e quem, digamos assim, aprova esse laudo é o administrador, Uhum. que não tem relação com o gestor, né? O gestor faz a parte estratégica do fundo, o administrador faz a parte burocrática do fundo. Então, você contrata um avaliador, ele faz uma análise e aí o administrador consolida essa informação para chegar no valor patrimonial do fundo. Trazendo até para uma linguagem mais simples aqui, porque talvez você não entenda sobre isso, mas o que o Luiz está falando é o seguinte, imagina que hoje você tem um galpão e aí foram lá vários especialistas, avaliaram aquele galpão em R$100, né? Daqui um ano, esse galpão ele pode ter valorizado, às vezes construiu um metrô ali próximo, enfim, o bairro está mais valorizado, pode ser que mudou, só que até aí a gente não teve uma avaliação atualizada, digamos assim, né? Então, tem que tomar cuidado, né, Luiz, para avaliar o preço sobre o valor patrimonial, porque a gente está se baseando no que a gente tem e talvez
foi avaliado há um ano, sei lá, Exato. ou até mais. Até Na verdade, a periodicidade é de um ano. É de um ano? Anual. Cada fundo imobiliário tem que trazer ali Uma vez por ano, você tem que atualização. reavaliar os ativos e atualizar o valor patrimonial da cota. Agora, a Carol perguntou de alguns fundos imobiliários de tijolo que você gosta, Lui. Eu queria perguntar de papel. O pessoal gosta muito aqui do nosso canal, a gente sempre faz esse tipo de pergunta. Quais fundos imobiliários de papel que você gosta? Trouxe minha colinha aqui também. Não, manda bala. O KNCR, a gente gosta muito da Kinea, né? Kinea, Credit Suisse, são gestoras High extraordinárias. grade, o KNCR, né? Sim. O HGCR, CVBI, a gente também tem um relacionamento muito bom com a VBI, também gostamos muito do trabalho deles. CPTS, Capitânia, Todo mundo pergunta, muita gente pergunta. A gente é fã da Capitânia, gosta muito do pessoal lá e são grandes investidores nossos. E o Canip, né? Mais um da Kinea aí para fechar o grupo do que a gente considera top 5 de fundos de papel. Não, são todos ótimos. O Canip é para investidor qualificado, né? Sim. Mas uma coisa interessante, através do Trix você consegue ter Canip. Olha lá que bacana. Você Porque que não é investidor qualificado, que tem que ter acima de R$1 milhão, é isso, né? Exato. R$1 milhão investido para você ser investidor qualificado. Dentro do Trix, então, você pode ter a cota do Canip. Você pode, porque o Trix, o princípio do Trix é uma carteira administrada. Então, quando você compra uma carteira, você comprou a carteira, sei lá, iniciante, você está delegando para o time de gestão do Trix comprar e vender suas cotas. Então, como é um time de profissionais, a gente pode escolher esse fundo para um cotista que não é qualificado. Vamos facilitar a vida dos nossos telespectadores? Eu vou deixar aqui na tela. Bom, você vai assistir agora, mas você vai ver desde o começo. Vai rolar um QR Code aqui, tá? Você posiciona o seu celular, enfim, você vai ser levado para a página do Trix para você abrir sua conta. De qualquer forma, Carol, vamos deixar aqui embaixo, Sim, né, para facilitar. para deixar na descrição, muita né? gente quer conhecer o Trix. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link aí para você conhecer o Trix, vai ter todas as informações. Se você, né, gostou do Lui, gostou da gestão aí do TRXF11, vai lá dar uma olhada que vale muito a pena e veio para inovar isso daí, né? A gente vai deixar Lui? aqui também na descrição. Porque, por exemplo, carteira recomendada eu acho muito interessante. Eu adoro ver as carteiras recomendadas, principalmente das boas empresas. Só que às vezes é aquele negócio, você não tá atento ali, né? Eu vou até te falar um negócio. Eu tenho aqui uma carteira recomendada e ali o gestor recomendou vender o DEVA 11. Confesso que eu não vi no momento e aí acabei demorando um pouquinho, acabei perdendo. Né? O Trix já teria feito isso para mim, né? Exato. E fizemos, inclusive, né? Tomamos a decisão de rebalanceamento de carteiras, ou seja, vende determinados fundos, compra outros fundos, em momentos bem oportunos, evitando quedas de 30% a 40%, como aconteceu com a sua carteira. E aquele negócio, né, Lui? Às vezes a pessoa fala, mas vou pagar uma taxa de administração. E até muitas pessoas têm preconceito daquela taxa de performance. E eu sou super a favor, cara, da taxa de performance. Por quê? Né? Vamos falar o que é taxa de performance. Se o gestor bater ali, por exemplo, o benchmark estipulado, que seja, o IFIX, a gente paga uma taxa adicional ali de premiação para esse gestor. Pô, e é muito bom para nós, o gestor tá buscando uma rentabilidade acima da média. Então, eu sou super a favor. E aí, você tem lá a taxa de 0,6% ao ano, né? Exato. Pô, imagina, eu, por exemplo, se tivesse saído do DEVA, não teria tomado um prejuzinho aí de uns 25% que eu tomei. E vamos supor, se você quer investir diversificado e não quer ter trabalho nenhum, talvez o melhor caminho seja um FOF, né? Que é um fundo de fundo. Os FOFs geralmente cobram 1% de taxa de gestão. Exato. Aqui a gente tá falando de 0,6%. E sendo que você não vai nem pagar prêmio, você não vai pagar prêmio quando a cota do FOF está valendo mais do que os ativos que estão dentro da carteira. Porque no Trix você compra diretamente o fundo. Então você não tem o risco de pagar esse ágio. Sim. Então é muito mais barato do que os mecanismos que você tem hoje de diversificação. Legal. Carol. E aí, gostou? Deixe seu like.